Saúde a todos, muito boa noite. Pelo horário de Brasília, 21 horas 11 minutos, hoje é 24 de abril de 2022. Mais um ANC de número 4, mais um Acrisio Neto Comenta para você, feito para você. Bom pessoal, boletim semanal, boletim de as coisas que vem acontecendo aí no mundo da bola. O mundo da bola gira e muitas coisas legais vem acontecendo, tá ok? Meu Guten Morgen, aí algumas visitas alemãs. Buenas noches para alguns colegas aí do espanhol e tudo mais aí. E assim a gente vai tentando fazer com que essa bola possa rolar. Pessoal, hoje eu vou trazer nesse boletim, nesse roteiro desse ANC, Acrisio Neto Comenta, edição de número 4. Hoje eu vou trazer o que está acontecendo na segunda divisão da Bundesliga. É isso mesmo. Campeonato alemão na sua segunda divisão que tem protagonistas, né? Que tem protagonistas do futebol alemão, grandes expressões, né? Que é o caso do Werder Bremen, que é o caso do Schalke, que é o caso do São Paulo, que é o caso do Hamburgo, tá? Que é o caso do Nuremberg, né? Então temos aí alguns exemplos. O que acontece? Essa segunda divisão, já logo aqui jogando em pratos limpos, o que está acontecendo lá? Como o campeonato lá está encerrando, né? Está na sua rodada de número 31 e são 34, como são 18 clubes, faltam 3 rodadas. Faltam 3 rodadas e a coisa lá está pegando fogo. E neste final de semana eu não tinha como deixar de mencionar, não tinha como de fazer assim breves comentários. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vou tentar fazer a melhor pronúncia para vocês. Então, vamos aqui. A rodada de número 31. O que aconteceu nessa rodada de número 31 na segunda divisão da Bundesliga? Nós tivemos Fortuna Düsseldorf 2, Dynamo Dresden 2, Karlsruhe 2, Ingolstadt 2. Aí os jogos, esses 2 jogos foram na sexta-feira. No sábado, ontem, nós tivemos, possivelmente esse talvez foi o jogo que tenha dividido maiores atenções. Maiores atenções porque são os 2, no momento, melhores ranqueados nessa segunda divisão da Bundesliga. Eu estou falando dos casos do Schalke 04 e do Werder Bremen. Os azuis reais contra os papagaios. O que aconteceu na Veltins Arena? Schalke 04 1, Werder Bremen 4. É isso mesmo. Então, deu uma baixada, deu vamos botar a bola no chão, pessoal, que não é bem assim. O Schalke vinha numa sequência bem interessante, uma sequência de vitórias. Venceu, né, na rodada passada. Venceu a equipe do Darmstadt por 5-2 fora de casa. Para as pretensões do Schalke, que acredita-se que os azuis reais estão aí no páreo aí para conseguir o acesso à Bundesliga. Estão no páreo, mas o fato é que tomaram um 4-1 do Werder Bremen em plena Veltins Arena. E o que aconteceu? O Werder Bremen assumiu a ponta e o Schalke agora vem na vice-liderança. Se encerrasse hoje, se a segunda divisão da Bundesliga encerrasse hoje, Werder Bremen e Schalke 04 estariam de volta à primeira divisão da Bundesliga. Que está Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, o Eintracht Frankfurt, né? Entre tantas e tantas outras equipes do futebol alemão. Então, dando continuidade, o Holstein Kiel 1, o Heidenheim 1, foi empate, saiu empate. Tivemos
o Jan Regensburg 2, Hamburgo 4. O Hamburgo também é um time de muita tradição. Isso não gera a menor dúvida disso. São Paulo 1, Darmstadt 2. Darmstadt se recuperando do revés sofrido em casa diante do Schalke 04 no domingo de Páscoa, no jogo que foi no domingo, 17 de abril. Portanto, o Darmstadt se recuperando ontem, vencendo por 2-1 fora de casa a equipe do São Paulo e tendo possibilidades de brigar pelo acesso. Hoje, já no domingo, Paderborn 3, Hannover 0. Preocupante a situação do Hannover. O Hannover hoje figurando na 15ª posição. Pelo cenário, pelo panorama, vai brigar para não cair. Nuremberg 2, Sandhausen 4 e o Erzgebirge Aue 2, Hansa Rostock 2. Portanto, pessoal, é uma briga interessantíssima nessa segunda divisão da Bundesliga, com essas equipes tentando voltar à primeira divisão. Na primeira divisão, aconteceu neste final de semana a confirmação do decacampeonato do Bayern de Munique. Portanto, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3-1, tá? E confirmou matematicamente a sua 10ª conquista seguida na Bundesliga. Tá difícil alguém dar uma interrupção nessa hegemonia dos bávaros, do Bayern de Munique. Bom, pessoal, mas voltando agora para terras tupiniquins, o nosso futebol brasileiro. O nosso futebol brasileiro, a bola tem rolado aí desde o começo da semana. Tivemos Copa do Brasil, os primeiros jogos da terceira fase, os jogos de ida, e ainda teremos o complemento. O complemento vai se dar no final de semana, neste próximo final de semana, com Flamengo, as estreias, né? Flamengo jogando contra o Altos, Flamengo viajando a Teresina para pegar a equipe do Altos. Esse jogo vai ser no domingo. E o Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Juazeirense. A Juazeirense que tirou nada mais, nada menos que o Vasco, né? Já nessa Copa do Brasil. Pessoal, então já que estamos falando de Copa do Brasil, vamos fazer aqui breves comentários ao que ocorreu, né, nesses primeiros jogos desta terceira fase. Vamos a eles? No primeiro jogo, vocês lembram que quem assistiu o Acriso Neto Comenta 3, eu dei meus palpites, dei meus pitacos, e acredito que tô indo mais ou menos na direção do que provavelmente deverá se confirmar. Então, tivemos Goiás, jogos de ida. Goiás 1, Bragantino 2. Aqui deve se confirmar aquilo que eu estabeleci, né, com um palpite. O Bragantino tem condições de avançar nesse confronto. Duelo de Série A, mas o Goiás enfrenta alguns problemas internos. E o Bragantino vem aí numa evolução, já um trabalho com alguma constância do Maurício Barbieri, um elenco bastante razoável, boas peças, né? Então o Bragantino tem tudo aí para seguir seu caminho na Copa do Brasil. Então, na Serrinha, como primeiro confronto, deu Goiás 1, Bragantino 2. O Bragantino já vencendo a primeira e fora de casa. Aqui, nesse confronto, Atlético Goianiense contra o Cuiabá, tivemos um empate no Antônio Ascioli. Esse jogo como mandante, o Atlético Goianiense. Também duelo de equipes também de Série A. E o Atlético Goianiense, pelos melhores momentos que eu pude visualizar, a equipe do Atlético Goianiense jogou muita bola, produziu bastante, proporcionou diversos perigos para a equipe do Cuiabá. Só que no Cuiabá, meus amigos, no Cuiabá temos o goleiro Walter. O goleiro Walter, que era reserva do Cássio no Corinthians. Walter sempre teve potencial de ser um baita de um goleiro. O goleiro Walter dispensa comentários. Aqui e acolá,
tem algumas falhas, né? Em lances, às vezes franga mesmo, né? Na palavra, né? Na acepção da palavra, às vezes franga e tal, mas o Walter, ele consegue manter um equilíbrio e consegue fazer boas apresentações, boas intervenções, e neste jogo o Walter foi determinante para o empate 1-1 entre as duas equipes. Cuiabá conseguiu aí por volta dos 37, 38 minutos, achou esse gol de empate e vai levar para a Arena Pantanal. Não conseguiu esse empate, portanto é um confronto que está tudo em aberto. Mas o primeiro jogo, empate, Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1. Aí tivemos Tombense 0, Ceará 2, confirmando mais ou menos as minhas previsões, meus palpites, meus pitacos. Tá? Tivemos Fluminense 3, Vila Nova 2. Fluminense, alguma coisa possa estar ocorrendo, né? Fluminense parece ter sentido o baque daquela derrota na Colômbia, né? E este jogo, o Vila Nova chegou a abrir 2-0. Então o Fluminense teve um poder de reação, o Fluminense teve um poder de mudar a história desse jogo. E o Fluminense conseguiu vencer por 3-2. Mas é possível que esteja indo um pouco em aberto, porque o Vila Nova, provavelmente esse jogo vai ser o jogo da volta, lá no dia 11 de maio, o jogo da volta, o Vila Nova no Serra Dourada, o Vila Nova poderá oferecer muitas dificuldades para a equipe do Fluminense. Mas no primeiro embate, deu Fluminense. Fluminense é equipe de Série A, né? Fluminense 3, atual campeão carioca, diga-se de passagem, Vila Nova 2. Eu acredito que esse confronto está em aberto. O Bahia recebendo a equipe do Azuris. É uma das surpresas nesta que é a Copa do Brasil. Eu sempre gosto de dizer dessa forma. A Copa do Brasil é provavelmente a competição mais democrática do nosso país. Sem sombra de dúvidas, a Copa do Brasil. Esse Azuris é uma equipe do Paraná, essa equipe aí que disputa, né, o Brasileirão Série D, e o Bahia que está na Série B. Então esse jogo aí, meus colegas, o Bahia tentou de todas as formas furar o bloqueio dos paranaenses. De todas as formas. Com direito a acarajé, com direito a ileiaie, um axé de todas as formas. Mas não teve jeito. O Bahia não conseguiu furar o bloqueio dos paranaenses em plena Arena Fonte Nova. Resultado? Empate sem gols, 0-0. O duelo está em aberto, mas o Bahia terá que tentar a classificação contra esta surpreendente equipe do Azuris no Paraná. Em aberto. Tivemos no Alfredo Jaconi Juventude 2, São Paulo 2. Olha, o Juventude, se teve uma equipe que esteve mais próxima da vitória, esta equipe, pelos melhores momentos, pelo que foi produzido em jogo no Alfredo Jaconi, não é nada fácil jogar lá na Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul. No Alfredo Jaconi as coisas se complicam. O Juventude costuma complicar, até porque é um jogo, uma competição mata-mata, né? Há um jogo de ida, há um jogo de volta, né? Então São Paulo conseguiu até arrancar um resultado razoável, né? Poderia ter jogado mais, poderia ter arriscado um pouco mais, produzido um pouco mais, mas como o jogo foi se desenvolvendo, Juventude abriu 2-0, né? E o São Paulo teve forças para reagir e levar o jogo para o Morumbi lá no dia 12 de maio com alguma como é que vamos dizer assim, São Paulo vai receber a equipe do Juventude, mas já assim nem tão pressionado. Conseguiu um empate bem interessante na Serra Gaúcha. Repito, é difícil
É difícil jogar com a equipe do Juventude em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, e consegue arrancar um empate para uma derrota que vinha se conduzindo. Havia a condução para uma possível derrota. E o São Paulo evitou isso. Portanto, Morumbi, no segundo jogo, está em aberto. São Paulo tem a chance de fazer um jogo melhor e avançar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Em 2016, Juventude e São Paulo também se enfrentaram na Copa do Brasil e quem passou foi o Juventude. O Juventude surpreendeu o São Paulo em pleno Morumbi e o São Paulo venceu em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Como havia essa questão do gol fora de casa, quem acabou avançando foi o Juventude. O Juventude venceu o primeiro jogo por 2-1 no Morumbi e o São Paulo venceu em Caxias do Sul 1-0. Então, em 2016, deu Juventude. Vamos ver se em 2022 há uma possível revanche do São Paulo. Está em aberto esse confronto. No Estádio do Café, em Londrina, Paraná, a Portuguesa Carioca empatou com um misto alternativo Corinthians. Também está em aberto, mas Corinthians tem totais possibilidades de fazer um bom jogo na Neoquímica Arena no dia 11 de maio, que é o jogo da volta. Corinthians tem totais possibilidades, potencial para avançar às oitavas de final. No Mané Garrincha, Ceilândia 0, Botafogo 3. O Botafogo que vem aí num processo de evolução bem interessante, impulsionado, né, pela a vinda aí desse John Textor, né, injeção financeira no clube, essa SAF e tudo mais, novos jogadores chegando, tá? Então o Botafogo vem apresentando uma evolução bem interessante, bons jogadores, tá? Há que se dizer isso, há que se diga isso, bons jogadores. Então o Botafogo, impulsionado pela sua torcida no Mané Garrincha, Botafogo não quis saber e mandou ver 3-0 para a equipe do Ceilândia, do DF, né? E vai bem mais calmo, bem mais tranquilo para administrar isso aí e até vencer novamente no Newton Santos, no Engenhão, no dia 12 de maio, no seu jogo da volta. Portanto, a classificação do Botafogo aqui parece bastante encaminhada para a próxima fase da Copa do Brasil, as oitavas de final. Aí tivemos no Mineirão já Atlético Mineiro 3, atual campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro 3, Brasiliense 0, jogo da volta provavelmente vai ser no DF, né? Lá no dia 22 de maio. Vai demorar um pouquinho, mas a classificação do Atlético Mineiro aí também, do atual campeão da Copa do Brasil, parece encaminhada. Tivemos no Castelão uma possível redenção do Leão, do Fortaleza. Fortaleza 3, Vitória 0. Então, Fortaleza aí ensaiando uma recuperação na temporada. Foi campeão da Copa do Nordeste, mas teve alguns deslizes aí, né? Em 2 jogos aí da Copa Libertadores. Perdeu a estreia contra o Colo-Colo em casa, depois foi derrotado por River Plate na Argentina e com alguns insucessos no Campeonato Brasileiro, da Série A. Vai ensaiando uma recuperação. Fortaleza venceu o primeiro jogo, importante, contra o Vitória, 3-0. A decisão da vaga, né, Fortaleza também, provavelmente aí com a classificação encaminhada para as oitavas. Decide contra o Vitória no Barradão, no dia 12 de maio, o jogo da volta. Tivemos também Tocantinópolis 2, Atlético Paranaense 5. Então, aí também parece também bastante encaminhada a classificação do atual vice-campeão da Copa do Brasil, às oitavas de final. Não há muito nem o que se dizer. Palmeiras e Juazeirense, o primeiro jogo agora no sábado, né? Eu já havia me manifestado no AMC número 3 no programa anterior. Acredito que o Palmeiras deverá avançar sem dificuldades às oitavas de final. Primeiro jogo, Arena Barueri, no sábado agora, dia 30. Tivemos CSA 0, América Mineiro 3, o Coelho provavelmente aí também já encaminhando também uma classificação às oitavas. Vai ter o jogo da volta, dessa vez no Independência.
O curioso é isso. Essa equipe do América Mineiro costuma fazer bons jogos fora de casa. Costumam fazer bons jogos fora de casa. Dentro de casa, a equipe do América Mineiro parece que não obedece muito bem esse ritmo, né? essa frequência. Vamos ver o que acontece no decorrer da temporada. Mas o América Mineiro, até aqui, tem surpreendido quando joga fora de casa. Tá? Vamos ver o que acontece. Mas o América Mineiro ainda tem um segundo jogo contra o CSA em casa do Independência. Mas venceu o primeiro fora de casa, 3-0 no Rei Pelé, nas Alagoas. No Baenão, lá no Pará, o Remo, impulsionado pela sua torcida, muita pressão, né? Lá o Cruzeiro realmente teve muitas dificuldades. O Cruzeiro ainda começou na frente, abriu 1-0, mas o Remo soube ter forças, impulsionado pelo calor da sua torcida, o Remo foi lá e virou. 2-1 Remo, está em aberto também esse confronto, decisão da vaga no Mineirão. Aí, como eu falei para vocês, o Palmeiras joga no sábado, recebendo a equipe da Juazeirense, e o Altos, brasileiro Série C, recebe o Flamengo no domingo, no estádio Albertão. Vamos ver o que acontece. Mas, apesar de ambas as equipes não estarem vivendo momentos assim tão favoráveis, momentos não tão interessantes, né? Como eu falei, as previsões apontam para o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo possa avançar às oitavas de final. Mas vamos ver o que acontece. Primeiro jogo, o Flamengo acredito que não deverá ter facilidades, né? Não deverá ter facilidades no estádio Albertão. O Altos deverá oferecer alguma dificuldade, mas que o Flamengo é favorito, isso eu não tenho dúvidas. Fechando, Coritiba 1, Santos 0. Vitória do Coxa, vitória bem interessante, mas ainda nós vamos ter a decisão da vaga na Vila Belmiro. Né? O Coritiba foi muito mais time, propôs mais jogo e conseguiu o resultado. Ao Santos, ainda vai ter a oportunidade, decide a vaga na Vila Belmiro com o apoio do seu torcedor, e lá na Vila Belmiro as coisas podem ser diferentes. Então é isso.